A nossa igreja acredita que acolhimento é algo tão importante que faz parte da visão da igreja. Uma igreja acolhedora, é atrás disso que nós estamos correndo, é em cima disso que nós gostaríamos de viver, é que o alicerce, a base, a cama da nossa igreja fosse o acolhimento. Para isso eu vou ler, hoje a gente vai se basear na história de um homem na Bíblia, e é em cima da vida desse homem que a gente vai aprender um pouco mais sobre acolhimento. E eu começo com a leitura de Atos 4, verso 36, quando apresenta o autor de Atos, ele apresenta para nós quem era este homem. Ele diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. José, ele teve o seu nome modificado para encorajador, e a gente vai ver mais a respeito disso. Não sei como é na sua casa, mas eu vou explicar como é na minha casa. Lá em casa a gente gosta de beber água gelada. A gente comprou um filtro que a água sai gelada, mas sai no primeiro copo. Logo depois já sai normal, e aí a gente tem que ficar de copo em copo e espera um pouco e para encher o copo novamente. Então nós resolvemos colocar garrafas d'água na geladeira. A gente não tem aquela geladeira que sai água geladinha, que produz gelo, que a comida já sai pronta de dentro. Não, lá em casa a gente rala um pouco mais, então a gente tem que encher as garrafas d'água. E a gente gosta da água gelada, todo mundo gosta de água gelada lá em casa. O problema é que a garrafa precisa ser enchida. E a prática comum da casa é o seguinte: a gente tem 3 garrafas d'água, e quando você vai se servir, você procura mais cheia. Por quê? Porque se você esvaziar mais vazia, você vai ter que enchê-la. Então é comum. Eu não sei quem faz isso, se o Pedro, o Felipe, a Dani ou mesmo eu tem essa prática lá em casa. Eu sei que parece que é default. Todos quando vão tomar água, procuram. E vira e mexe. Eu entro para pegar uma garrafa d'água, já chegou a ter a garrafa vazia. Eu falo assim, poxa vida, gente. Que coisa, que coisa. Interessante é que, se ninguém encher a garrafa d'água, ela fica daquele jeito. Ela não serve para nada, porque ar gelado não funciona. Alguém precisa encher. Para que aquela garrafa tenha sentido e ela seja utilizada para o propósito da existência dela, alguém precisa enchê-la de água. Interessante é que todos nós somos como essa garrafa d'água. Nós temos um vazio que precisa ser enchido. Ao mesmo tempo, o que a Bíblia nos ensina é que eu existo para encher a garrafa d'água dos outros. E os outros existem para encher a minha garrafa d'água dentro de uma comunidade como essa. Não existe uma igreja que viva sem o propósito de um suprir a necessidade do outro, porque as pessoas precisam assim, e Jesus, através da Bíblia, nos incentiva a isso. Gosto muito da afirmação de um dos pais da igreja primitiva, viveu no 4º século, chamado Gregório de Nissa. E Gregório, ele diz o seguinte: os aficionados pela corrida de cavalos, embora aqueles a quem apoiam nos esforços das corridas não se descuidem um instante em suas tentativas de ser velozes, nas arquibancadas e envolvendo com os olhos todo o certame, gritam no desejo de os ver triunfar, e com os gritos incitam ao cocheiro e aos cavalos. Ao menos assim creem, há um impulso mais forte. De uma outra forma, o que Gregório está dizendo é que, quando tem uma corrida de cavalo, alguém fica na arquibancada gritando e torcendo por aquele que está correndo, como se o grito que ele dá, o incentivo que ele dá, fizesse com que o cavaleiro e o cavalo corressem mais forte. E aí ele continua acrescentando, dizendo: algo semelhante me parece acontecer contigo, o mais estimado dos amigos e irmão, enquanto no estádio das virtudes te empenhas valentemente na competição divina e avanças com passos ágeis e rápidos para a recompensa do chamado que vem de cima, te animo com as minhas palavras e te apresso e te exorto a aumentar o esforço para ser mais veloz.
Em outras palavras, o que ele está dizendo é, da mesma maneira como tem torcedores que estão apostando ali nos cavalos, e eles estão na arquibancada, torcendo pelo resultado final, torcendo para que o cavaleiro e o cavalo cheguem em primeiro lugar, sejam mais velozes, incentivando a isso tudo. Ele diz, comigo parece que acontece a mesma coisa em relação a você. Eu sento na arquibancada da sua vida e eu fico torcendo, enquanto você se empenha na valente competição divina e avanças com passos ágeis e rápidos para a recompensa do chamado que vem de cima. Eu estou torcendo na arquibancada da sua vida. Eu entro na sua vida simplesmente para torcer por você, para incentivá-lo, para fazê-lo chegar primeiro, mais rápido, que você corra mais forte. Era assim que Gregório se apresentava ao seu amigo. Achei isso brilhante, porque de uma certa forma o que ele está dizendo é, eu existo para encher a sua garrafa vazia, para que você tenha sempre água dentro de você, para que o propósito e o sentido daquilo que você é, e para o qual você foi criado, se cumpra de forma brilhante. Eu fico sentado na arquibancada torcendo por você. Só que quando a gente lê Atos 4, a gente vê que existia um homem chamado José, e o seu nome foi modificado para encorajador, que Barnabé significa encorajador, aquele que deixou de ser um simples José, para ser alguém que encorajava os outros. Encorajamento nada mais é do que você receber a pessoa, acolher a pessoa e promover a pessoa. Por isso, como é que nós podemos olhar para Barnabé e ver esse homem brilhante, que sentou na arquibancada do coração de algumas pessoas, e torceu, vibrou e incentivou, para que estas pessoas pudessem ser ou produzir o melhor resultado. A primeira característica é que ele acolheu por meio do prover recursos. E logo no capítulo 4, a continuação do versículo que nós lemos, ele diz o seguinte, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele apresenta Barnabé como um levita de Chipre. O que isso significa? Levita era aquele que era da tribo de Levi, e em Israel ele tinha a responsabilidade de ser o organizador, o colaborador, aquele que fazia com que os encontros dentro da igreja, dentro do templo acontecessem. Então provavelmente os levitas eles tocavam na banda, os levitas estavam na frente como flanelinhas, os levitas estavam na recepção, eles eram as pessoas do berçário, do GC, da Lighthouse, eles estavam cuidando de tudo dentro do templo, para que as celebrações acontecessem da melhor forma e da melhor maneira. Era um privilégio de uma tribo, dos filhos de Levi, e dali sairiam todos os responsáveis por trabalhar dentro do templo. Um sacerdote só poderia ser sacerdote se ele fosse da tribo de Levi. Só que aqui ele apresenta uma coisa a mais, ele diz, José, um levita de Chipre. Chipre não era território de Israel, pelo contrário, Chipre fazia parte da Ásia, e ele apresenta dizendo, escuta, existe um israelita que nasceu em Chipre, ele é cidadão de Israel, mas ele não é nascido em Israel. E isso, gente, gerava um problema tremendo em Israel, porque aquele que nascia fora de Israel, apesar de ser descendente de Israel, ele recebia o título de um helenita. Um helenita era aquele que não falava o aramaico, mas ele era israelita e falava provavelmente o grego, mas não falava o aramaico. E havia muita confusão entre o israelita que nasceu de fato em Israel e o israelita que havia nascido fora de Israel e era um helenita. A tal ponto que a gente sabe, por exemplo, que em Atos, quando Pedro está cansado
de ter que resolver um problema, ele diz o seguinte: eu quero que vocês escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo. E eles escolhem Estevão, e esse Estevão mais tarde é morto, e as suas roupas são postas aos pés de Saulo, que consentia com a sua morte. Só que este Estevão que morreu, ele aparece na Bíblia porque ele foi indicado pela população ali da comunidade primitiva para suprir uma necessidade que o apóstolo Pedro estava sofrendo. Eu estou tendo um problema aqui. E qual era o problema? As viúvas de Israel, de fala hebraica, estavam entrando em conflito com as viúvas helenitas, as de fala aramaica. Ele diz: uma está dizendo que a cesta básica que ela recebe é pior, é inferior que a da outra. E eu estou gastando tempo aqui resolvendo esses problemas, vocês precisam resolver isso para mim. Por quê? Porque existia muita confusão entre aqueles que eram nascidos em Israel e aqueles que não eram nascidos em Israel, os helenitas, apesar de serem cidadãos romanos. E cidadãos judeus, israelitas. Aqui apresenta então algo interessante. Diz: José, ele era descendente de Israel da tribo de Levi, mas ele nasceu em Chipre. Significa que no coração deste José, ele tinha tudo para não gostar do israelita nascido em Israel, porque era comum a eles, era natural deles. É que nem corintiano e palmeirense, não nasceram para caminhar juntos, não dá, não vinga. Mesmo porque um só ganha. Então não dá, o outro sempre se sente inferiorizado. Por causa disso, você percebe que existia uma briga natural. Mas esse José era diferente. Ele gostava de encorajar as pessoas. E ele disse: vou fazer algo diferente. Eu vou vender a terra que eu tenho, e eu vou trazer para os apóstolos, vou colocar nos pés dos apóstolos ali, como quem dissesse: apesar de ser natural de Chipre, como cidadão israelita que sou descendente de Levi, um levita, eu não tenho problema nenhum com vocês, pelo contrário, eu apoio a causa de tal forma e de tal maneira que eu trago os recursos que tenho para que vocês continuem com aquilo que vocês têm. Eu quero encorajá-los. Eu quero sentar na arquibancada e continuar gritando: vão em frente. Vocês chegam lá. Vocês vão passar da linha de chegada. Vocês vão cumprir o propósito. Vocês vão ganhar o jogo. Vão em frente. Este é o meu propósito. Sentar na arquibancada e continuar gritando, incentivando, empurrando para frente todos vocês. O interessante é que o prover recursos era algo brilhante, porque era algo que Deus havia proposto no coração quando Ele formou Israel. Porque Deus nunca criou uma desigualdade social. A desigualdade social foi criada pelo pecado. Assim que Adão e Eva comem do fruto e Deus chega na presença dele dizendo: escuta, o que é que vocês fizeram? Olha, o Senhor deu uma ordem para a gente, disse que a gente não podia comer do fruto aqui da árvore do jardim. Nós comemos do fruto e agora é essa situação. Aí Deus vira e diz: então tá bom. Mulher, eu vou fazer uma constatação para você. Quando eu te criei porque Adão estava sozinho. E não tinha ninguém na mesma altura, no mesmo patamar que ele. Ele tinha os animais e ele tinha a mim, mas ele não tinha ninguém que o acompanhasse, que fosse companheira, que lhe auxiliasse. Por isso eu lhe criei e você estava no mesmo pé que ele. Mas agora, o pecado desandou tudo isso. E o que eu quero que você saiba é que no dia a dia a realidade será o seguinte: o seu desejo vai estar para o seu marido e ele vai dominá-la. A primeira crise e injustiça social que acontece na Bíblia, acontece por causa do pecado. Quando Deus começa em Abraão criar um povo,
e chama Moisés e diz: Moisés, eu vou estabelecer as leis para este povo, ele diz o seguinte: não pode haver em Israel um irmão de vocês, irmão da mesma nação, que seja pobre. Se você ver alguém passando necessidade, o que eu quero que você faça é que você venda o que vocês têm, ou que você pegue dos seus recursos, e que vocês como nação supram todas as necessidades deles. A cada 7 anos, os contratos encerram. Se há dívida, a dívida encerrou. Era tão engraçado em Israel, que o empréstimo era feito proporcional ao período de 7 anos. Se está próximo desses 7 anos, os juros talvez fosse muito maior do que... Porque ali a dívida seria sanada, não haveria mais dívida. Ele dizia ainda mais: no meio do povo cristão, no meio do povo judeu, não se empresta juros. Porque eu quero uma nação de iguais, onde a justiça impere. Eu tenho lido Deuteronômio e tenho ficado impressionado com isso. Porque na cabeça de Deus, o que ele queria era estabelecer um povo com a mesma condição. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe que, por exemplo, um cara como Barnabé, ele propõe vender o que tem e trazer à igreja simplesmente porque ele queria equalizar. A oferta estava sendo trazida para que as viúvas pudessem ter alimento, para que os órfãos pudessem ter alimento, para que os missionários pudessem cumprir as obras. E o que eu vejo brilhante é que ele era desapegado disso e ele investe. Algumas coisas me incomodam. Há um ano atrás eu tive uma conversa, na verdade eu vi uma situação aqui na Arca, onde uma menina que entrou aos 6 anos de idade com a gente e ficou até fazer 12 anos, veio nos fazer uma visita, na verdade teve que vir aqui na igreja para resolver um determinado problema, e o que eu percebi foi, a história da mãe dela se repetia nela, e ela continuava no mesmo patamar, no mesmo padrão, fazendo as mesmas coisas. E eu disse, ela passou 6 anos com a gente, e nós não pudemos fazer um trabalho na vida dela, de fato, que ela pudesse se tornar uma pessoa melhor, um nível social melhor, trazer para si um ganho. Que raio de igreja é essa? Como é que a gente pega essas crianças que estão acolhidas por nós e a gente diz para elas o seguinte: pode ficar tranquilos, vocês não vão ser o que vocês são hoje, nós vamos investir, aplicar recursos. Se você passar numa faculdade, pode ficar tranquila que eu pago. Porque eu quero isso, porque o prover recursos é, antes de qualquer coisa, uma prova de acolhimento. Não é só pagar a dívida, mas é mais do que isso. É fazer com que haja uma promoção social, uma virada naquela condição. Eu transformo a sua vida, porque Deus assim me chama. Segunda característica que a gente vê no texto é que Barnabé, ele promove acolhimento por meio de uma aceitação imediata. O texto de Atos, no capítulo 9, verso 27, diz: então Barnabé o levou quem? Saulo, aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Depois daquele período da oferta, daquele caso da oferta em Atos 4, nós não escutamos mais falar de Barnabé até este momento. Aquele que era o encorajador, que sentava na arquibancada da vida das pessoas dizendo: vai, eu estou com você, vai firme. Ele não aparece muito mais até este momento, aonde é talvez o principal momento para nós que não somos de Israel. Porque havia um homem chamado Saulo. Saulo, ele tinha um ódio tremendo dos cristãos. Saulo veio depois se tornar o apóstolo Paulo. Só que Saulo perseguia a igreja de forma intensa. Ele queria ver o povo crente morto. E literalmente morto. Tanto que Estevão, quando foi escolhido e foi apedrejado logo depois, ele foi apedrejado na frente de Paulo
que as roupas de Estevão foram colocadas aos seus pés e ele consentia com essa morte. Ele aprovava essa morte. Teve uma vez que ele sai com uma carta autorizado a destruir os cristãos em Damasco, e ele sai de Jerusalém nessa direção, e no meio do caminho Jesus Cristo aparece a ele e ele se transforma naquele encontro pessoal. E ele passa a deixar de ser o perseguidor da igreja e passa a ser perseguido por causa da igreja. Saulo se converte. E ele se converte, e a proposta de Deus para a vida de Paulo era que ele precisaria aprender a sofrer por causa do nome de Cristo. Ele seria o apóstolo dos gentios. Significa que Paulo é quem sairia de Jerusalém e as suas imediações e partiria para outros lugares, expandindo o reino de Deus, chegando inclusive até nós por causa desse ministério. Paulo era o grande perseguidor. E de repente ele começa com discursos em prol de Cristo. E a liderança da igreja em Jerusalém diz, isso é tramóia, é estratégia. Esse cara quer destruir a gente, quer saber como a gente trabalha, ele está se dizendo crente, está se aproximando de nós, e ele vem aqui com uma proposta de que quer fazer parte da nossa vida, mas o que ele está querendo mesmo é nos conhecer, depois ele nos mata. Só que Barnabé diz o seguinte, eu tenho visto esse homem pregar corajosamente. Eu sei o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. E o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Eu acredito nesse cara. Eu sento na arquibancada dele. E eu fico gritando e incentivando para que ele se torne uma pessoa cada vez maior em prol de Jesus Cristo. Barnabé é aquele que pega Paulo e leva para a liderança da igreja e diz, podem confiar nele. Podem confiar nele. Acreditem nesse homem, como vocês acreditam em mim. Aceitação imediata. Barnabé não tinha a expectativa de que Paulo precisaria ser modificado a princípio. E ali ele ser totalmente transformado. Ele diz, cara, o que é primário nos une, isso para nós é suficiente. A aceitação imediata tem muito a ver com o conceito da graça que nós estudamos semana passada. Lembra de Romanos 14:1? Não preciso pensar como você, mas eu te aceito assim mesmo. Romanos 14:1 diz, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Como se eu aceitasse o meu irmão, mas sem ficar discutindo os periféricos, o que é secundário. O que é primário? Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida? Ótimo, nós estamos juntos. Tem batimento cardíaco, nosso DNA é o mesmo. Há algumas diferenças, mas eu te aceito dessa forma. Eu estou com você porque você acredita que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Ah, fulano usa brinco, ciclana tem tatuagem, Beltrano vem para a igreja de bermuda e chinelo, fulano não quer saber de cantar cântico, só quer saber de cantar hino, porque o som da igreja é aquilo, porque no meu grupo pequeno a pessoa é assim, porque é assado, é desse jeito. Isso é periférico, gente. Isso é secundário. Não é o que nos une. O que nos une é que nós temos um único Salvador e mediador, Jesus Cristo o Senhor. Isso basta para nós. Isso é maior do que qualquer outra coisa. E o que Barnabé está ensinando é exatamente isso. Eu acredito nesse homem, apesar do passado dele. Eu acredito nesse homem, apesar do que ele fazia. Porque eu acredito no que Deus pode fazer neste homem. A transformação de Deus neste homem. Eu acredito. E eu continuo apostando essas coisas. Eu quero caminhar com fulano, eu quero estar próximo de ciclano, porque eu sei que Deus transforma. Deus fez isso comigo. Primeiro ele me aceitou do jeitão que eu era. Mais do que isso, ele provou o seu amor para comigo, mesmo quando eu ainda era pecador. Ele mostrou o seu amor naquela cruz. Eu aceito você, meu irmão, do jeito que você é, do jeito que você está. Semana que vem nós vamos ver que acolhimento significa dizer, eu te aceito do jeito que você é, porque você me aceita do jeito que eu sou, mas nós não precisamos ficar assim.
mas eu te aceito do jeito que você é. Não sou eu quem vou te julgar, não sou eu quem vou te condenar, não sou eu que vou trazer cobranças contra você, porque eu te aceito. A aceitação é imediata. A minha pergunta é, como nós aceitaríamos se entrasse um travesti na igreja? Um homossexual travestido? Como é que nós aceitaríamos? Nós diríamos, vá para casa, troque de roupa, faça a mudança corporal, e aí depois nós chegamos aqui, nós te aceitamos. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que aceitar e acabou. E pela graça de Deus nós temos aceitado. Como é que nós aceitaríamos uma pessoa super endividada? Um político mal falado? Alguém que veio de uma cadeia? Como é que nós aceitaríamos? Porque de uma certa forma, aceitar Paulo era aceitar um assassino frio, calculista, um cara que tinha ódio. Como é que nós aceitaríamos? Nós somos tão egoístas que a gente prefere aceitar aqueles que são iguais a nós. Mas nós não aceitamos os diferentes. Nós não olhamos para os diferentes e dizemos, eu te aceito do jeitão que você é. Nós olhamos e dizemos, primeiro mude, depois eu te aceito. E Barnabé dá uma aula para aquela liderança de igreja, dizendo, eu aceito esse sujeito, porque eu acredito no que Deus pode fazer nele. Terceira característica de Barnabé é que ele acolhe por meio do promover o outro. O texto de Atos 11, 25 e 26 diz o seguinte: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. O que a gente precisa entender nesse slide é a dinâmica da narração grega desse texto. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. No mundo grego, a sequência dos nomes demonstrava quem era o mais importante, quem era o primeiro, quem era o fundamental. No mundo grego, sempre que você vai ler no início, você vai ver Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Como se Barnabé fosse aquele que autenticava a autoridade. Barnabé já tinha a sua vida comprovada, o seu caráter testado, a sua liderança demonstrada, a sua lealdade provada. Por isso ele vinha em primeiro lugar, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. A gente pode ver isso em Atos 12, 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. A igreja se reunia e orava, a liderança da igreja se reunia em Atos 13, 2, e enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Sempre vinha o mais importante em primeiro lugar, o segundo importante no segundo lugar. E eles são separados pela liderança e são enviados para uma viagem missionária, para expandir o reino além de Jerusalém. Eles chegam em primeiro lugar na Seleucia, depois eles vão para Chipre, e lá eles vão para Salamina, e depois para Pafos. Em Salamina eles pregam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Só que em Pafos acontece algo bastante interessante. No capítulo 13, verso 7, o procônsul de Pafos, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Procônsul era o governador de uma província romana. Então, Pafos, ele era liderado por Roma, e tinha ali um sujeito que coordenava de acordo com as leis de Roma. Era o procônsul. E esse procônsul ele tinha um auxiliar chamado Bar-Jesus, que na verdade era um mágico e um falso profeta.
E nesse dia, quando o procônsul ouviu falar de Barnabé e Saulo, ele diz: eu queria ouvir esses caras, porque eu sou culto, eu sou inteligente, eu quero ouvir esses caras. E trazem os dois na frente. E quando esses dois chegam perto desse procônsul, o que acontece é que o mágico se levanta e começa a atrapalhar a situação toda. Saulo, cheio do Espírito Santo, repreende aquele homem e expulsa aquele demônio. E Saulo toma a dianteira do processo e passa a ensinar a tal ponto que o procônsul vê tudo isso e crê, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Dali para frente, deixou de ser Barnabé e Saulo e passou a ser Paulo e Barnabé, aonde Saulo deixou de ser conhecido por Saulo, que era o seu nome israelita, e passou a ser conhecido por Paulo, que era o seu nome grego. Mas Barnabé investiu tanto na vida de Paulo, que num momento a história se inverteu. Barnabé deixou de ser o primeiro e passou a ser o segundo. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Para muitos de nós, talvez isso seja algo terrível que tenha acontecido. Para muitos de nós, no nosso coração bate a seguinte ideia: nunca um funcionário nosso deveria se tornar maior do que a gente. É como se eu desse um tiro no pé. É como se eu tivesse administrado muito a minha carreira. É como se eu tivesse perdido os pontos ou a linha da minha carreira, onde aquele que eu investi se tornou maior do que eu e hoje eu sou funcionário dele. Que coisa triste. Que situação medonha. Eu não posso. E hoje nós vivemos de tal forma que nós jamais poderíamos falar como João Batista disse a respeito de Jesus Cristo. Aquele que vem após mim, eu não sou digno de atar as minhas sandálias. E o que deveria passar no meu coração é algo totalmente diferente. Eu vou sentar na arquibancada do seu coração e eu vou torcer tanto por você, que eu quero ver você ter luz própria. Eu não quero mais ver você debaixo da minha sombra, pelo contrário, eu quero ver você brilhando à luz de Cristo, e se preciso for, eu me submeterei a você, mas eu quero vê-lo brilhando. Porque assim é o coração de alguém. Porque a visão da gente é muito maior do que estas pessoas que eu estou investindo. A visão tem a ver com o reino. Barnabé trazia no seu coração o cumprir da missão e tinha sido um sucesso, porque em Atos 13:48, ele diz que ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Primeiro é um texto interessante para aqueles que são calvinistas natos. O texto diz que todos que creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. O que isso significa? Conversa com um calvinista que ele vai trazer essa palavra firme. Mas o que o texto está mostrando é que a alegria de Barnabé, depois do grande discurso e explanação de Paulo em Pafos e continuidade, é que ele dizia: cara, o reino está expandindo, todos estão se convertendo, estão bendizendo ao Senhor, e a palavra do Senhor se espalha por toda a região. Era isso que eu queria. Portanto, eu sento, Paulo, na arquibancada do seu coração, e eu olho para você e eu torço, dizendo: vai em frente, Paulo, vai em frente, continua assim. Eu tenho e faço qualquer coisa por você, se preciso for, eu dou até dinheiro, eu banco. Se não tiver patrocinador, eu me torno o seu patrocinador. Se não tiver ninguém que acredite em você, eu quero que você saiba que eu acredito em você, porque eu quero torná-lo grande, eu quero torná-lo muito maior do que eu quero fazê-lo alguém que brilha e promove o reino de forma intensa. Assim batia o coração de Barnabé, a tal ponto
que a quarta característica é que ele acolhe por meio do desenvolver o outro. Há uma situação interessante que é narrada em Atos 15, 37 e 38. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Assim que eles chegam e eles começam a viajar, Paulo e Barnabé, Marcos está com eles. Mas num determinado momento, Marcos vira e diz: não quero continuar com vocês, não. Eu vou voltar para Jerusalém, para minha casa. O que ele está dizendo é: talvez eu esteja com saudade dos meus pais, talvez eu esteja com saudade da minha casa, da comida da minha mãe. Essa comida grega aqui não me satisfaz muito, não. Eu prefiro a comida israelita. Talvez eu não esteja feliz aqui com vocês, eu preciso procurar outra coisa. Por favor, eu estou os largando, estou indo embora. Paulo ficou tão chateado com isso, tão chateado, que ele desacreditou desse sujeito. Quando eles relataram o que eles haviam feito em toda a viagem, Paulo e Barnabé juntos, a liderança ficou tão feliz que o incentivou os dois a voltarem para a mesma região. Quando Paulo e Barnabé foram voltar para a mesma região, Barnabé disse: olha, eu queria te levar João Marcos. Aí Paulo diz: não, você não vai levar João Marcos. Você não vai levar porque esse cara nos abandonou na primeira viagem. Esse cara não presta. Esse cara é frouxo. Para o reino precisa de gente forte. Esse cara quis voltar para o colinho da mamãe dele. Onde já se viu essa história? Deixa esse sujeito aí. Eu não quero esse João. Diz Atos 15, 39 que eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. O que eu fico pensando é o que passou na cabeça de Barnabé. Paulo dizendo: eu não quero, e Barnabé deveria estar pensando o seguinte: cara, quando ninguém te quis por causa do seu passado, eu te acolhi, eu te trouxe para junto de mim, eu fui a sua referência e a sua credencial, eu chegava primeiro que todo mundo dizendo: aquele que vem atrás vocês podem confiar, a tal ponto e de tal maneira que hoje você vai à frente e eu te sigo. Mas quando ninguém te quis, eu sentei na arquibancada do teu coração, eu olhava para você e eu gritava: vai Paulo, você vai conseguir, vai em frente. E a verdade é que eles se separam mesmo. Barnabé e João Marcos vão fazer a viagem que havia sido proposto inicial. Eles voltam a Pafos e assim por diante. Paulo pega Silas e vai embora. Interessante de se pensar nisso. Porque a gente não briga pelas coisas primárias. Mas as secundárias, elas podem causar alguma divisão que nos separe. E algumas separações são saudáveis para aqueles que são maduros. Porque você vai dizer: eu não consigo mais trabalhar com você, e nem você consegue trabalhar comigo. Em nenhum momento a Bíblia promove ou permite a desunião. Eu não o recebo mais na minha casa. Eu recebo sim, mas a gente não trabalha mais juntos, porque a gente pensa diferente. Eu recebo sim. Você sempre será bem-vindo na minha casa. Você sempre será acolhido na minha casa. Você vai ter sempre guarida aqui em casa. Se você não tiver onde comer, cara, a gente põe um prato a mais. Se você não tiver dormir, porque a minha casa é a sua casa. Mas no reino, no ministério, a gente vai ter que separar um pouquinho. Porque eu penso de uma forma, e você pensa de outra forma. E que Deus nos una naquilo que é essencial. Interessante é que eles se separaram. Porque Barnabé enxergava algo em João Marcos que João Marcos não via. E o que é bacana no texto é que logo no capítulo, no livro de Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, diz o seguinte: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Que Barnabé incrível. Esse cara falou assim: Paulo, a gente não tem a mesma visão, vamos nos separar um pouco.
Eu vou investir na vida desse João Marcos, o cara que você não acredita. Eu vou sentar na arquibancada da vida dele, do coração dele, e eu vou incentivá-lo. Por mais que você diga que ele não preste agora. Então, tchau, cara. Vá fazer a sua viagem e eu vou fazer a minha. E eles se separam. Ele investe tanto na vida de João Marcos, que aquele que não acreditava em João passa a considerá-lo um companheiro útil para o ministério. Alguém que venha no mesmo patamar. Ele vai me auxiliar, ele vai me incentivar, ele vai me ajudar. A gente consegue fazer a mesma coisa juntos. Isso é brilhante. Porque o secundário sempre cai por terra, porque Deus mostra o que é primário. Por isso que a gente nunca deve ficar brigados. A gente pode se separar, mas o secundário vai cair por terra quando o primário, aquilo que é valoroso, aquilo que é de fato de Deus, aquilo que caminha sobre a luz da palavra, pelo sopro do Espírito, vem à tona. E Barnabé sabia onde apostar. E ele apostou certo. Barnabé quis levar João Marcos. E ele produziu em João Marcos a mesma coisa que ele havia produzido em Paulo. Quando alguém não acreditava em João Marcos, Barnabé não só acreditou, como desenvolveu o que havia de melhor, a tal ponto dele ser considerado um bom sujeito, um bom companheiro, um bom parceiro para o reino. Barnabé nos ensina muito. Barnabé nos ensina demais. Ele nos ensina que os recursos que temos são recursos para serem investidos no reino. Ele nos ensina que nós temos que aceitar o outro imediatamente, sem ter a perspectiva de que ele venha modificado primeiro. Ele nos ensina que a gente tem que promover o outro e tornar o outro maior do que nós mesmos. De que maneira? Desenvolvendo o outro, mesmo quando ninguém queira. Barnabé nos ensina que nós levantamos uma bandeira em prol de pessoas. Ele mostra que o reino são pessoas. Que o que vale a pena investir é investir em pessoas. Por isso que em Hebreus 3,13, o autor de Hebreus escreve: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como é que nós vencemos o pecado ou o engano do pecado? Só há vitória quando tem gente sentada nas arquibancadas do meu coração, me encorajando dia após dia, no tempo que se chama hoje, dizendo: vá em frente, cuidado, olha o ladrão atrás de você, passa a bola, vá em frente, aqui tem um bando de louco por ti, fulano, vá em frente, alguém que incentiva, alguém que promove, alguém que traz o cara à melhor condição, alguém que faz o sujeito se parecer mais com Jesus Cristo. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Amanhã de manhã, quando você levantar, eu garanto que você vai levantar sem fazer grandes projetos ou revisar o propósito. Se amanhã de manhã você levantar e eu te ligasse, eu mandasse um WhatsApp logo cedo dizendo qual é o teu objetivo de hoje, você ia dizer talvez de algumas tarefas que você tem que cumprir. Eu tenho que ir ao banco, eu tenho que rever contas, eu tenho que falar com determinado funcionário, eu tenho que bater a meta, eu tenho que cumprir
ou negociar com um fornecedor, e você vai dizer, eu tenho prova, preciso estudar. Eu vou dizer, tá bom. Isso são coisas secundárias da sua vida. Porque o desafio de Deus para nós, no dia que se chama hoje, são pessoas. São garrafas que precisam ser enchidas d'água. São arquibancadas que estão vazias e precisam ser preenchidos por homens e mulheres de Deus, que resolvam sentar nesses lugares, incentivando os outros a irem em frente, a caminharem firme. Por isso, pensa bem amanhã quando você levantar. Em vez de olhar tudo aquilo do seu negócio, das suas tarefas, olhe o propósito pelo qual você foi criado: investir em vidas. E diga o seguinte: Senhor, eu quero ser um encorajador na vida daqueles que me circundam. Por isso, abre os meus olhos, abre a minha mente, abre os meus ouvidos, que eu possa ter o mesmo sentimento que o outro, que eu possa ter o mesmo pensamento que o outro, que eu possa enxergar o outro como o Senhor enxerga. Vem à minha frente e mostra quem são as pessoas que hoje eu preciso incentivar. O resto pode deixar que eu faço. Só vem atrás de mim, me empurrando para aquelas pessoas que o Senhor precisa que sejam investidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Ele continue peneirando essa igreja, para que fiquem somente aqueles que estão a fim de investir em outras pessoas, de engolir o orgulho, de montar uma unidade, no mesmo espírito, na mesma mente e no mesmo coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas que Ele venha ao nosso encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em pé, vamos cantar um pouco mais.